Boa tarde, galera. A TV O Eco, o Jornal O Eco, todo o Grupo Eco de Comunicação, com o prefeito de Paramirim, Dr. Júlio Bernardo. Vamos iniciar aqui um bate-papo, que esclarecendo algumas coisas com relação à sua gestão e aos últimos acontecimentos aqui de Paramirim. Dr. Júlio, com a sua experiência acumulada, qual a sua visão sobre a atual crise financeira, política, que o Brasil, a Bahia e os municípios estão atravessando? Inicialmente cumprimentar, né, a toda a audiência da TV O Eco e também a você que nos dá a oportunidade nesse momento de falar, né, para toda a população e aqueles também que estão longe, distantes da terra, né? Mas o fato é que o cenário é terrível, né? Vocês assistem, a própria imprensa televisiva tem mostrado as dificuldades. Não é um ano fácil, né? A nós ainda, por morarmos, por existirmos numa região empobrecida, sofrida, né, pela seca principalmente, então a gente enfrenta mais dificuldades talvez. Mas a coisa está tão crítica que hoje parece que os problemas chegou para todo mundo. Até o sudeste do Brasil, onde se tinha uma vida de qualidade e dias bem diferentes da nossa realidade, você já vê na televisão o sofrimento, principalmente nos tempos de hoje, a questão da crise hídrica, enfim, dificuldade, mas pé no chão, cabeça no lugar, experiência para poder tocar as coisas com responsabilidade. Ok. Falando um pouco sobre Paramirim, apesar das enormes dificuldades que a gente sabe que os gestores estão atravessando, tendo inclusive prefeituras literalmente quebradas, sem condições de pagar funcionalismo, uma condição caótica. E eu queria saber de você, a que se atribui a sua posição, a sua gestão. Paramirim está hoje com as contas sanadas, está o município, apesar de todas as dificuldades, encarando e vencendo os desafios, estando dentro do que é limite, do que é legal perante a lei. Olha, Paramirim talvez seja quem esteja em situação menos perigosa, vamos assim dizer. O volume de recursos que a gente conseguiu, as emendas parlamentares em Brasília, que a gente trouxe para cá através dos representantes parlamentares aqui de Paramirim, nós conseguimos obras importantíssimas. Você vê que, apesar de toda a crise, Paramirim continua um canteiro de obras. Agora mesmo nós fomos interrompidos por um carro de som volante que anuncia, 26 mil metros quadrados de pavimentação asfáltica em 3 bairros do município, da cidade, o Mãe Isabel, o Alto da Santa Cruz e aqui o Recreio. Quantas milhares de pessoas vão ser beneficiadas e o recurso vem para o município. Aqui a gente aplica uma obra de R$2.350.000. Aqui a Praça Santo Antônio, que vamos agora entregar à população, se Deus quiser, no dia 1º de junho, também um grande investimento, além do dinheiro que traz divisas, que entrega a gente, que compra aqui em Paramirim, também o resultado de uma obra para a população, a revitalização da Praça Santo Antônio, porque quando nós tiramos a Feira Livre da cidade, lá para o extremo, lá no alto da cidade, nós deixamos a praça um tanto quanto vazia, principalmente culturalmente. E os instrumentos públicos foram envelhecendo, foram ficando obsoletos, e, no entanto, agora a gente tem a oportunidade de devolver. Então, diante desse cenário todo, a gente consegue fazer a diferença, manter o funcionalismo em dia, o comércio em dia. Agora, é lógico que tudo isso é resultado de uma prática constante de austeridade. Doutor, adentrando um pouquinho nos fatos recentes, aconteceu a manifestação, toda a polêmica com relação à adutora, de construção aí, que o governador decidiu construir, e nós fomos testemunhas de ações oportunistas, de pessoas que disseminaram boatos, incentivando a discórdia, com objetivos políticos. Existem boatos na cidade, nos veículos de comunicação, entre as pessoas, distorcendo palavras de pessoas que estavam lá. Por exemplo, o que se ouve é que o senhor teria assinado alguma autorização para que a adutora fosse construída. Nós sabemos que a gestão das águas é da União e tal, mas nós gostaríamos de ouvir a sua opinião, o que o senhor tem a dizer com relação a esses boatos, que o senhor não tem mais nada a fazer por Paramirim e que o senhor teria assinado
um documento autorizando a adutora? Não. Primeiro, o governo não precisa de autorização municipal para fazer uma adutora dessa. A única coisa que ele busca, junto dos proprietários de terra e do município, é a permissão para que se utilize o subsolo ou o próprio solo para passar a tubulação. E mesmo assim, mesmo isso eu não assinei e não assino por discordar da obra. E essa é a minha posição sempre muito clara. Embora o governo pode ir na instância judicial e fazer, conseguir. Mas do meu punho, nunca assinei, não existe documento nenhum, isso é boataria pura, e nem vou assinar. E espero que nem precise ser procurado. Eu acho que a gente vai vencer essa luta, a gente vai vencer essa batalha, fazendo ver às instâncias superiores, ao governo do Estado, que existem outras opções importantes, definitivas, que resolvem o problema dos municípios com falta de água, sem precisar abolir, mexer nas águas do Zabumbão. Agora, a frase que eu disse e está gravada, certo? Foi porque eu cheguei num ambiente para uma audiência pública onde eu achei que eu ia tratar de coisas seríssimas. E como tratamos? Mas houve por parte de alguns, desvirtuou o momento. Usou o momento para outras finalidades, talvez pessoais, não sei de que natureza. E isso perturbou em muito a audiência pública. Podia ser se aproveitado mais, podia ter se discutido mais. Lá tinha pessoas tanto em todas as facções, todas as bandeiras de todas as cores, capazes de discutir os municípios vizinhos presentes. Era um momento importante, e que, de certa forma, por alguns, não foi todo mundo, não entendeu dessa forma e desvirtuou. E diante, quando eu comecei a falar que existia uma manifestação nesse sentido, de tentar avacalhar aquele momento, eu disse o seguinte: diante da minha história, diante do que eu sou para Paramirim, do que eu represento para Paramirim, eu não preciso provar que eu sou o que eu sou, o que eu venho a ser para Paramirim. Quem me conhece, conhece. Então essa é a colocação. Eu tenho muito por fazer para Paramirim e estou fazendo. Se Deus me der vida e saúde, continuarei fazendo, seja qual for, como cidadão comum, como autoridade, seja qual for a minha posição, a minha defesa em prol do meu município, e tudo que eu tenho de bom no meu coração, na minha alma, é para a minha terra. Nós somos testemunhas da sua história recente, desde o início da sua caminhada política, e temos certeza temos comprovado seu compromisso com o município. Então, de forma nenhuma, procede essa informação de que as pessoas realmente estão disseminando na sede, na zona rural, de que o doutor Júlio teria dito. Às vezes as pessoas não tiveram acesso à internet, não tiveram acesso ao seu discurso lá, e o doutor Júlio teria dito que tudo que poderia já tinha feito por Paramirim. Não, jamais. A minha administração, um canteiro de obras. Aí a Praça Santo Antônio, vou entregar dia 1º. Agora mesmo tornamos a falar, anunciando aí a pavimentação de 26 mil metros quadrados de pavimentação asfáltica em 3 bairros de Paramirim. Já vou abrir edital de licitação para fazer o asfaltamento de 4 ruas no fundo da delegacia de polícia. A Praça Padre Pedro Olímpio também vou abrir a licitação agora, já estou autorizado pela Caixa Econômica. Uma quadra poliesportiva no bairro Mãe Isabel também já vou licitar. Outra quadra poliesportiva na comunidade de Canabravinha, também Caixa Econômica, já vou licitar. Estou construindo em Salinas do Fundão um colégio, uma obra de 1 milhão e alguma coisa de reais. O município agora estão fazendo, já vamos iniciar, já tem a Secretaria de Obras já está autorizada a fazer a roçada das estradas. Estamos trabalhando na recuperação das estradas vicinais. Estou lutando agora para melhorar a qualidade de saúde de Paramirim, que já precisa melhorar, mas é boa. Porque os municípios vizinhos é que sabem, talvez, mais o valor do que nós temos em Paramirim. 2 hospitais que funcionam na sua plenitude, um volume de cirurgias que a gente tem feito para toda a região. E estamos agora nesse momento novo de querer trazer para Paramirim, o atendimento ambulatorial nas especialidades, que é um programa do governo do estado, que são as policlínicas, e que a gente pretende sediar uma aqui em Paramirim. Então, eu creio que quem tem um pensamento desse
não pode dizer outra coisa senão dizer que nós temos muito por fazer, vou continuar fazendo, mesmo contrariando as vontades de algumas pessoas, porque existe aquele pensamento contrário que diz que quanto pior, melhor. Mas esse gosto não dei, não dou e não darei nunca àqueles que querem derrotar Paramirim. Eu só quero o bem e o progresso e trabalho para isso na nossa terra. Ok, doutor Júlio, voltando ao nosso assunto, o tema principal dessa entrevista, eu queria saber a sua opinião, porque inclusive já foi criada uma ONG, né, aqui sediada em Paramirim, mas com condição de atuar até na Bahia inteira, uma ONG de defesa do meio ambiente. E essa ONG, ela bate na mesma tecla sempre com relação à revitalização. Eu queria saber de você o seguinte, existe a possibilidade de se revitalizar a barragem ou existe a possibilidade de construção de novas barragens alternativas lá para baixo que possam impedir a construção dessa adutora? Qual é a sua posição, qual é a sua visão com relação a isso? Olha, por pontos. Em relação à revitalização do rio, ela precisa ser feita e urgente. A recuperação da mata ciliar, a limpeza da calha do rio, não é? Em relação ao esgotamento sanitário de Érico Cardoso, que lança esgoto bruto, não é? No rio Paramirim, chega aí na barragem. É preciso que o governo federal, com o empenho do governo do estado, que conclua as obras de esgotamento sanitário que se iniciou e não concluiu. Paramirim mesmo ainda falta 30% ou mais de obras para poder entregar a obra para o uso comum da população. Caturama passa pela mesma situação, Tanque Novo, Botuporã. Então, isso precisa ser resolvido. E entendo, isso já foi dialogado tecnicamente, exaustivamente, não é solução para os municípios que se deseja melhorar a oferta de água, a adutora do Zabumbão. O Zabumbão ele não tem mais condição de fornecer água além do que já está compromissado com Paramirim, Botuporã, Tanque Novo e Caturama. E as soluções são muito práticas. E o próprio governo já absorveu elas na realidade. Quando ele admite que vai construir a barragem do Rio da Caixa, em Rio do Pires, ele já resolve. São 24 milhões de metros cúbicos. E é essa a vontade do povo de Rio do Pires, que se tenha uma solução própria, definitiva. Ao invés de você dividir água, você vai criar mais água. Em Ibipitanga, o prefeito me confessou, não é, que lá existem já 2 barragens. Se elevar a crista da barragem um pouco, uma obra barata, de realização rápida, simples, coisa de 4 meses por aí de obra, já dá garantia de água em Ibipitanga. Ele me disse que se elevar as cristas das 2 barragens, pelo menos a questão de Ibipitanga está resolvida. Além disso, a construção da barragem do Rio dos Remédios, lá mesmo, na divisa de Ibipitanga, lá com Ibitiara, e também uma barragem de quase 15 milhões de metros cúbicos de água. Em Macaúbas, a população pede a construção da barragem no Rio Santo Onofre. É mais uma grande oferta de água. Em Buquira, no Riacho de São Marcos, uma barragem de em torno de 24 milhões de metros cúbicos de água. Então está aí as soluções. E acredito ser de um custo muito inferior a uma adutora de 160 milhões de reais. O senhor esteve com o Otto Alencar, o senhor esteve com o governador e levou essas alternativas, o senhor teve a oportunidade de falar sobre isso? Conversamos, estive sexta-feira em audiência com o senador Otto Alencar, que colocou todo o seu mandato à disposição dessa luta, né? Ele é membro e presidente da Comissão do Meio Ambiente do Senado, sobrevoou o Rio Paramirim, está altamente preocupado com a situação do São Francisco e ele defende exatamente tudo isso que eu coloquei aqui, né? E a revitalização do rio imediata, para poder a gente garantir água. Não se tem água se não tem árvore para puxar água para o subsolo, para os lençóis. Então essa é a grande defesa do senador, se colocou a inteira dispor, se incumbiu de ser o interlocutor, ou mais um interlocutor junto ao governador, né, para conversar sobre isso. Deve estar me dando um retorno aí essa semana, mas muito preocupado e defendendo o seguinte: preservar a água do Zabumbão
e construir as barragens nos municípios que precisam e que têm condição de bacia para poder construir essas barragens. Ok, doutor Júlio, e mais uma questão que eu gostaria que esclarecer aqui como jornalista, como representante da imprensa, que ficou, se espalhou também boatos com relação à sua postura de favorável ou contra, porque o doutor Júlio não se manifestou antes, tal. Eu sei que existe todo um processo e que o senhor é prefeito de um município e a água é de competência da União, o senhor não poderia passar por cima do governador. Como se deu essa reunião, essa decisão do governador? Como ele lhe comunicou? Qual foi a sua posição? Para que fique bem claro com relação a isso. Olha, desde 2010, quando o governador Wagner anunciou em Boquira, e eu estava presente, que ele iria realizar um projeto para a construção dessa adutora. Isso em 2010, maio de 2010. Eu estava no palanque, tinha outros políticos aqui da região e da cidade no palanque. O governador falou, e isso deve estar gravado, que se preciso for, ele viria a Paramirim conversar com a população. No final de ano, depois que ele foi reeleito, eu fui... ele me convidou para participar de um evento, uma visita à Magnesita, aí na cidade vizinha de Brumado, e lá eu disse, governador, eu estou preocupado com a situação e acredito que a população para mim já está apreensiva, e o senhor disse que estaria aberto os canais para poder comunicar com a população de Paramirim, para poder esclarecer o projeto, dialogar, ver os pró e os contra. Não, aí ele me disse, prefeito, o secretário Cício Monteiro vai entrar em contato com você e vai agendar toda essa programação de esclarecimento, de diálogo e de discussão sobre esse projeto. Só que o secretário não me ligou. Passado alguns dias ou um mês, eu fui atrás dele, conversei, ele disse, calma que vai chegar esse momento. No ano passado, você vê, 3 anos depois, ou 4, eu fui chamado lá na Casa Civil e eles então deram conhecimento que estavam dando andamento ao projeto e que desejavam montar uma equipe de trabalho aqui em Paramirim para discutir toda essa situação hídrica, a questão também da irrigação, modificar o sistema de irrigação, eletrificar o barranco do rio, tudo isso foi discutido. E o que ocorre é que o processo do ano passado ele se paralisou, por isso as reuniões eu creio que não aconteceu, porque o processo ficou paralisado. Quando foi agora, acho que final de fevereiro ou início de março, foi que a Casa Civil de novo me chamou, e conversamos até por telefone, eu dizendo o seguinte, não, tem que trazer a Paramirim a equipe técnica do governo para discutir, para dialogar com a população todas as questões ligadas a essa obra. E isso deu andamento. Foi acordado isso com o secretário da Casa Civil e também com o Josias Gomes, secretário de Relações Institucionais do governo. Firmado o compromisso de vir a Paramirim antes de qualquer coisa. Tinha que se discutir com a população. Só que, para surpresa minha, isso não aconteceu. Eu fui viabilizar o projeto. Aí eu fui chamado, a governadoria e compareci, não sabia nem do que se tratava, não me deram a pauta. E chegando lá, a questão foi essa. Colocado prontamente a questão da adutora. E eu me posicionei contrário. No momento, lógico, estava lá o secretário o Jerônimo, que é secretário de Desenvolvimento Rural, estava o secretário da Casa Civil, o Bruno Drauster, e eu coloquei as minhas questões, estava presente o Zé Olímpio, que foi diretor da Codevasf aqui na época que se construiu a barragem. Ele ainda expôs tecnicamente as dificuldades todas desse projeto, mas no sentido já antevendo principalmente a questão da irrigação. Isso tudo ficou, E o que eu disse ao governador, eu disse a ele a questão das barragens, eu falei com ele da questão de Macaúbas, que eu não tinha conhecimento do clamor público, do povo pedindo água, Ele ainda me disse, olha, até meio assim, se
lá não está precisando de água, como é que eu ia conseguir dinheiro emprestado para fazer essa obra? Então, todos os pontos foi discutido. Agora, eu não preciso dar ordem do governador, não, porque ele tem muito mais autonomia sobre isso do que eu. Eu sou em defesa do município de Paramirim. E disse a ele: olha, governador, saio daqui, porque tinha-se acordado com o Josias Gomes de que nós teríamos em Paramirim a oportunidade de discussão. E eu fiz várias reuniões aqui com os irrigantes, com a direção dos irrigantes. João Ricardo, que é da OAB, foi convidado, acho que ele participou de 2 ou 3 reuniões, que são testemunhas da minha preocupação, e isso veio ao longo do tempo, a gente vem conversando. O doutor Jurandir, todas essas pessoas que eu sei que têm uma preocupação e representam também segmentos importantes da sociedade, se fizeram presente. O Joel, da IBDA, o próprio presidente do Comitê de Bacias, o Anselmo, a Câmara de Vereadores se fez presente em várias dessas reuniões, só que nós estávamos esperando a reunião do governo. E nesse momento não houve, o que terminou, não é? Eu falei, eu vou a Paramirim e vou dar conhecimento público dessa situação, e dei. Do que eles lhe passaram. E do que passou. Eles e deixei patente. Decidido. E eu deixei patente a minha posição. Eu sou favorável a construir-se barragens para dar solução própria a cada município. Não a barragem do Zabumbão, de jeito nenhum, né? Essa é a minha posição. Agora, eu disse lá no dia, no pronunciamento, eu não posso ir para a rua bater lata, gritar, levantar esse tipo de questionamento, porque o meu diálogo com o governo, ele se pauta de uma forma diferente, é institucional, né? E você não pode perder de vista o respeito pelas pessoas. Se o governador está com um projeto que prejudica o município de Paramirim, eu sou contra, defendo, né? Até numa instância judiciária, se necessário for, estou pronto para isso. Agora, não fazer aquilo que certamente, eu disse lá, talvez se eu não estivesse sentado na cadeira de prefeito, eu estava do outro lado na rua levantando bandeiras, porque esse é o meu comportamento durante a minha vida inteira de estudante. Você foi em parte contemporâneo e você via a minha questão estudantil aqui em Paramirim, criava dificuldades até com a administração local, levantando bandeiras sociais. Então, essa foi toda essa problemática dessa adutora, porque pulou, queimou etapas. E agora está se fazendo tudo nesse momento, né? O Anselmo já esteve na condição de presidente do Comitê de Bacias. Ele é do Rio Paramirim, Santo Onofre, ele esteve em Salvador essa semana, em audiência com o secretário do Meio Ambiente, e segundo ele, que o secretário disse textualmente que esse projeto está suspenso e que vai se fazer um estudo de bacia para exatamente ver a potencialidade dessas questões hídricas aqui da região. Ok. Doutor Júlio, só para encerrar esse assunto, eu queria que você deixasse um resumo para a população do que vai ocorrer, na sua opinião, de agora em diante, depois da sua conversa com o senador. O governador poderá repensar a construção da adutora, como a população pode, o que a população pode aguardar com relação ao desenrolar desse dilema? Sem sombra de dúvida, a gente está reforçando o time, né? O senador entra nesse momento em defesa da barragem do Zabumbão e também defendendo soluções para as outras cidades que precisam de água. O governador marcou para amanhã um encontro de vários secretários de governo com os prefeitos. Eu fui convidado, estarei lá se Deus quiser, para discutir essa questão. Vou aproveitar o momento, já fiz aqui um documento ao governo do estado. Sério? Esse documento põe em definitivo a minha posição em relação à questão contrário à construção da adutora, mas ao mesmo tempo apresentamos soluções. Esse sim, o documento o senhor vai assinar. Esse é o documento, nunca assinou nenhum. É um documento que eu já assinei. Eu que fiz esse documento contra a barragem contra a adutora, mais favorável que o governo do estado construa a barragem do Rio da Caixa, em Rio do Pires,
que construa a barragem dos rios de Remédios em Ibipitanga, que se eleve à crista das 2 barragens já existentes, que se construa a barragem do Rio Santo Onofre em Macaúbas e que se construa a barragem do Riacho São Marcos em Boquira. Portanto, aí eu acho que 4 barragens. E aí não tem mais necessidade da adutora? Não tem necessidade nenhuma da adutora. Esse é o meu pensamento. Não tem nenhuma necessidade da adutora. Basta que ele construa as 4 barragens, basta que ele eleve a crista das 2 barragens existentes no município de Ibipitanga. Ele está trabalhando para juntar água. E o Zabumbão fica preservado para cumprir a sua missão aqui com a nossa população. Como e a batalha agora é pela revitalização? A batalha pela revitalização, a batalha pela modernização do sistema de irrigação do Vale do Paramirim, eletrificação do Barranco do Rio, um projeto até que ficou pronto ano passado, não é caro, cerca de 3 milhões de reais. Aí seria para funcionar governo, o novo sistema de para funcionar um novo sistema de irrigação, abrir linhas de crédito às instituições financeiras para que o produtor tenha acesso ao crédito e monte o seu sistema de irrigação, que o governo banque, por conta do governo, os pequenos sistemas, aqueles pequenos proprietários que tem a agricultura familiar, que eles não precisam ir ao banco, que o governo implante a custo zero para eles. Isso aqui é a nossa luta. Né? Então essa é a nossa proposta, né? Essa é a nossa proposta para exatamente... E outra coisa, você é um defensor do meio ambiente, assim, um dos maiores que eu já tenho notícia e vejo. Vou lhe dizer uma coisa, nesse documento, me comprometo a começar a revitalização através da mata ciliares, né? A limpeza do leito, não, porque não temos condição para isso, mas fazer o reflorestamento, envolver toda a comunidade, os proprietários e a gente, no nosso trecho, na extensão do nosso município, estou me comprometendo a levantar essa bandeira, que não é, que seria uma missão do governo do estado ou do governo federal, mas eu estou me comprometendo a fazer isso, justamente para dar o exemplo, para mostrar a minha boa vontade de querer que as coisas façam de maneira correta. Ok. Beleza, doutor Júlio, para encerrar, nós vamos mudar um pouquinho de assunto aqui, só para que a gente informe a população. Nós estamos nos aproximando dos festejos juninos, né? E com eles a população aguarda a inauguração da sonhada praça revitalizada, reconstruída. Eu queria que o que é que você pode adiantar com relação aos festejos e como você já tem alguma programação com relação à inauguração da praça? Olha, essa praça ela começou lá atrás. Eu tinha que transferir a feira livre da cidade, só que o local tinha uma pista de pouso de aeronaves. Aí eu tinha que transferir o aeroporto. O local destinado à transferência do aeroporto tinha um lixão às margens da BA. Ali hoje onde temos o aeroporto, de frente é um terreno público da prefeitura, que era um lixão, implantado há décadas. E eu tirei o lixão de lá, certo? Levamos para uma região inóspita, inabitável, e aonde a gente faz, né, a questão do nosso lixo lá. E depois, transferido tudo isso, agora a Praça Santo Antônio. Né? Eu tive a oportunidade de voltar ao mandato, de buscar recursos junto ao governo federal, consegui, né? Sou grato aos parlamentares que conseguiram alocar aqui para Paramirim R$1 milhão para a gente fazer essa obra. Está aí já. Comecei essa obra no dia 16 de junho, conforme prometi aí na Praça Santo Antônio. E se Deus quiser, agora no dia 1º, com Vida e Saúde, convido a todos os paramirienses, aproveite a oportunidade, visite sua terra, venha nos dar o prazer, a honra desse momento bacana, bonito. Vamos fazer a entrega da praça no dia 1º, pretendo combinar com o padre Pedro, o Monsenhor Santos, para que após a missa, a parte religiosa, a gente faça a bênção da praça e a partir dali entregue a praça à população. Certo. Com relação aos festejos juninos, Santo Antônio, já existe alguma parceria? Como é que o senhor já está imaginando a festa de Santo Antônio desse ano? Pois
Nós estamos buscando, junto ao governo do estado, a Bahia Tussa, para poder nos ajudar aqui nos nossos festejos de Santo Antônio. Pretendemos fazer dia 10, 11 e 12, e os dias anteriores, coisas aqui mesmo da terra, culturais, regionais, porque a situação não está fácil, a gente também tem que dar o exemplo, não pode. Então, nós, esse ano, apesar de que a partir do dia 1º a praça está entregue, as barraquinhas estão aí, mas essa parte mesmo de bandas e tal, a gente, de uma maneira enxuta, vamos fazer dia 10, 11 e 12. Os dias anteriores, de 1 a 9, vai ficar por conta de soluções aqui locais e culturais. Ok, doutor Júlio, só para encerrar, deixa você à vontade para deixar a sua mensagem, a sua conclusão aos internautas e ao povo de Paramirim e região. Não, eu queria agradecer a oportunidade mais uma vez, né? Dizer que eu estou aqui na minha luta, eu me sinto muito confortado porque eu tenho a certeza e a convicção de que procuro cumprir e honrar o meu juramento que fiz no dia da minha posse, dia 1º de janeiro de 2013, buscando trazer dias melhores para a nossa população, em todas as áreas, em educação, em infraestrutura, em saúde, que é a minha especialidade, né? Eu faço de coração e faço com zelo, com conhecimento, e é com esse espírito que nós desejamos dias melhores para a nossa população, para os nossos conterrâneos que moram fora, os nossos amigos que devotam a Paramirim amizade e muito carinho. Então é com esse sentimento de amor à terra e de gratidão ao povo por tudo que eles nos permitem fazer pela nossa terra, que eu encerro aqui a minha mensagem. Ok, é isso aí, galera. Vocês ouviram o prefeito Paramirim, doutor Júlio, que está à disposição, caso vocês queiram fazer alguma pergunta ou acrescentar alguma coisa, alguma indagação, ele estará à disposição e a gente poderá transmitir essa mensagem a ele.